A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, referente ao domingo 23 de junho de 2024. O tema desse trimestre, como os irmãos já sabem, é a carreira que nos está proposta, falando acerca do caminho da salvação, da santidade e da perseverança para chegar ao céu. E a lição de hoje ela é baseada muito nessa perseverança para chegar ao céu. E um ingrediente para fortalecer a nossa perseverança é exatamente a esperança. E a lição de número 12, ela vai falar sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Você, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, tem essa marca no seu coração, a esperança? Vamos ler o texto bíblico que está lá em Romanos 8, versículos 18 a 25, palavras do apóstolo Paulo, que nos dá um panorama sobre a esperança que abrigava no coração do apóstolo Paulo e que nós, como cristãos, devemos ter essa mesma esperança. Diz lá Paulo em Romanos 8, 18 e 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria na meditação desta palavra. Senhor, meu Deus, aqui estamos, a tua igreja, nessa escola bíblica dominical, Senhor, para aprendermos da tua palavra, para nos fortalecermos com ela, Senhor, para abrirmos o coração em esperança, Senhor. Dai-nos entendimento, sabedoria, discernimento espiritual, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, propriamente dita, eu queria dar um aviso para os prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, que agora toda sexta-feira, por volta das 20 horas, eu vou postar um vídeo, e neste vídeo nós vamos estar comentando as notícias da semana que tem relação com a nossa vida espiritual. E nós vamos fazer uma reflexão de algumas notícias à luz da Palavra de Deus. Então,
Anote aí na sua agenda, sexta-feira, 8 horas da noite, uma reflexão bíblica sobre as notícias da semana. Voltando agora para a nossa lição sobre a esperança do cristão, eu tenho observado sobre esse tema na vida cotidiana de nós brasileiros. Quando eu era novo, a maioria dos brasileiros tinha a esperança de ganhar a Copa do Mundo de futebol. Era uma esperança forte, porque o Brasil naquele tempo tinha um grande time de futebol, com Pelé e outros grandes craques. Mas hoje essa esperança do brasileiro ela já mudou. Hoje a maioria dos brasileiros não espera muito da seleção brasileira de futebol. Tenho observado que a esperança do brasileiro está mais voltada à realidade da sua vida e tenho a esperança de ter uma casa própria. Então, quase todos os brasileiros eles têm essa esperança de ter uma casa própria. Aqueles que não têm, evidentemente, que é uma grande maioria. Eu vejo aqui, por exemplo, em frente à minha residência, estão construindo um prédio de 11 andares de apartamentos populares. O que é apartamento popular? Aqueles que são financiados pela Caixa Econômica Federal por um valor de maneira geral mais baixo que os outros imóveis. Esses apartamentos, evidentemente, são feitos de um material inferior, mas é a esperança de uma casa própria. E às vezes eu estou aqui na porta da minha casa e observo que muitas pessoas que passam olham para a construção e algumas vêm até conversar comigo, aonde estão vendendo isso, onde é o posto, quem está vendendo. Então a pessoa tira selfie, eu percebo alguma ansiedade naquela pessoa de vendo ali uma oportunidade de ter um apartamento próprio, uma casa própria. Essa esperança do brasileiro, ela pode ser alcançada ou não. Alguns conseguem, outros não conseguem, muitos lutam muito por isso, guardam dinheiro anos, entram em financiamentos longos. De qualquer forma, essa esperança é finita, um dia ela acaba. Um dia chega o final da vida da pessoa e acabou-se a esperança. Com o cristão não é assim. A esperança do cristão é uma esperança diferente da esperança humana, que deseja uma casa própria, deseja uma boa vida, deseja um carro bonito. A esperança do cristão é por uma vida futura, eterna. Nós temos esperança de ter vida eterna. E, além do mais, uma vida vitoriosa, que é a melhor coisa que temos. Essa esperança de vida eterna, além de ser eterna, uma vida vitoriosa. Você já refletiu nisso? Aqui o texto que lemos do apóstolo Paulo reflete
o que havia no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu no primeiro século da nossa era cristã, e os tempos eram muito difíceis. Nós achamos que o nosso tempo é difícil, e de fato é, mas no tempo do apóstolo Paulo as coisas não eram fáceis. O povo de Israel e grande parte da população europeia e norte da África estava sendo dominada pelo Império Romano. Havia um ditador, havia um imperador. E esse imperador, ele tinha poder de vida ou de morte. Essa era a situação que o apóstolo Paulo vivia. O apóstolo Paulo fala aqui da natureza. Já naquele tempo, nós hoje discutimos tanto ecologia, salvar o planeta, etc., essas coisas. Lá já no tempo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele já percebia que a criação, aquilo que foi criado por Deus, os animais, as plantas, a natureza em geral, ela já estava sofrendo uma deterioração por causa da ação de uma vida de pecado do homem, os corações humanos endurecidos. Tudo isso passava no coração do apóstolo Paulo, a igreja sendo perseguida, cristãos sendo presos. Mas ele tinha uma esperança, porque ele sabia, olha, um dia isso tudo vai acabar. E a igreja vai ser vitoriosa. Essa é a esperança do crente. Nós, às vezes, passamos tantas lutas, tantos dissabores, olhamos para o presente e nos indignamos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, o caos da sociedade que vivemos, como as coisas da natureza são tratadas e como as coisas da alma humana são tratadas. Nós vemos uma sociedade corrupta, uma sociedade entregue à luxúria, entregue à devassidão moral, e tudo isso vai entristecendo o nosso coração, vai trazendo dores. Nós olhamos para os governos humanos e não vemos nenhuma esperança ali, porque sabemos que prevalece o injusto, prevalece as coisas erradas, e tudo isso vai batendo no nosso coração, entristecendo o nosso coração. Mas o cristão, ele tem uma esperança. É uma esperança de vitória. Nós conhecemos o fim. Os profetas da antiguidade, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel, e o próprio apóstolo João, que recebeu de Jesus a incumbência de escrever o livro de Apocalipse, nos dá muita esperança, porque ali ele nos mostra o fim de todas as coisas e mostra que a igreja é mais do que vencedora. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso. Olha, nós estamos passando, nós estamos vendo a natureza ser maltratada, destruída, nós estamos sendo perseguidos, sofremos escárnio, prisões, dores, muitas lutas, questões financeiras, uma série de aborrecimentos, mas tudo isso tem um fim.
tudo isso tem um fim. Ele diz assim, nós temos a primícia do Espírito e esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então ele crê na ressurreição do corpo, porque em esperanças somos salvos. Ora, essa esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará mais? Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está falando conosco hoje, está falando com você, está falando comigo. Olha, meu irmão, minha irmã, você está olhando o mundo do jeito que o mundo está, e o mundo só te traz desesperança, só te traz desengano, só te traz aborrecimento e tristeza, porque você vê que nada fica certo. Mas tenha paciência que um dia o Senhor vai trazer a resposta de vitória para a igreja. E nós somos mais do que vencedores, disse o próprio apóstolo Paulo. Era um mundo duro que o apóstolo Paulo vivia, é um mundo duro que nós vivemos hoje, mas é um mundo que nós cristãos podemos aguardar com paciência e esperança. Lá em Hebreus 10, 34 diz assim, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Eu tenho para mim que quem escreveu a epístola aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, embora isso não tenha uma validade histórica, mas essas palavras são bem próprias do apóstolo Paulo. De qualquer forma, é a voz do Espírito Santo falando, olha, vocês estão sentindo muita pena, se compadeceram dos nossos irmãos que foram presos, mas eles com alegria eles permitiram a expoliação dos bens. Olha, vocês estão perdendo a casa própria, vocês estão perdendo o carro, vocês estão perdendo até a liberdade. E alguns de vocês estão perdendo a vida. Mas nós continuamos alegres, porque nós temos no céu uma propriedade melhor e permanente, uma possessão melhor e permanente. Então, quando perdemos essas coisas que tem aqui neste mundo, por amor a Cristo, seja a nossa casa, seja os nossos bens, seja a nossa própria vida, a nossa liberdade, nós fazemos isso com alegria. Os cristãos estavam fazendo isso com alegria. Por quê? Porque sabiam que um dia Jesus iria reinar sobre essa terra, vai reinar sobre essa terra e trazer vitória para todo o povo de Deus. Você crê assim, meu irmão, minha irmã? Diga-me. Não perca essa esperança. Na lição de hoje, nós vamos ver aqui alguns versículos na nossa meditação, o alvo da esperança cristã. Então, qual é o nosso alvo? A esperança cristã. Nós temos ainda alguma esperança nas coisas que acontecem nessa terra. É uma esperança de justiça divina. Nós não esperamos mais na justiça do homem. Alguém espera na justiça do homem? Nós estamos vendo absurdos acontecer na justiça do homem aqui na nossa terra. Mas a nossa esperança não é essa. A nossa esperança é acerca da justiça divina. Gálatas 5:5 diz assim, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E aqui o apóstolo Paulo está falando da justiça divina. Glória a Deus por isso. Não dependemos da justiça do homem, porque a justiça do homem falha, mas a de nosso Senhor Jesus Cristo nos enche de esperança, porque é uma justiça reta.
que trará à luz, às claras, todo o mal que os homens praticaram e a condenação que eles vão receber naquele dia em que o Senhor julgar a terra. E nós estaremos do lado dele, glorificando a Deus, alegres sabendo que a justiça de Deus foi feita sobre o sangue derramado dos nossos irmãos, foi feita sobre o sofrimento que passamos nesta terra. E que toda injustiça do homem agora está sendo julgada, e todos aqueles que praticaram o mal estarão sendo condenados pela justiça de Deus eternamente. Mas nós, gloriosamente, estaremos ao lado do Senhor, exercendo a justiça juntamente com Ele. Glória a Deus por isso. A nossa esperança é também acerca da ressurreição e vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, os tornará a trazer com ele. Então temos alguns irmãos na fé, alguns parentes na fé, que já partiram para o Senhor, mas nós não nos entristecemos como os demais, porque sabemos que os nossos parentes e os nossos irmãos que morreram em Cristo um dia ressuscitarão. E se nós estivermos vivos na vinda de Jesus, que é essa esperança que temos hoje acerca do arrebatamento da igreja, como diz lá em 1 Tessalonicenses 1:10, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livrará da ira futura. O que Paulo está falando? Olha, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, isso na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós veremos nesta terra ser cumprida a justiça de Deus. Quando Paulo fala nos livrará da ira futura, Paulo está se referindo a um período de grande tribulação nesta terra em que essa humanidade sofrerá na carne os males que tem praticado, mas nós seremos livres desta ira futura. Isso é coisa gloriosa, isso é a esperança que enche o meu coração, que enche o teu coração, meu irmão e minha irmã. É a doutrina da esperança cristã, como está lá em Apocalipse 12, 9 a 10. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, ao qual diante de nós o acusava de dia e de noite. Palavras do apóstolo João na ilha de Patmos, recebendo mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala: olha, eu estou vendo o dragão, a antiga serpente, e o chamado diabo, Satanás, que enganou todo mundo, que vive enganando. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, os seus demônios foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz: agora chegada está a salvação. Essa é a esperança. Vai chegar esse dia, meu irmão, minha irmã, nós vamos estar lá, vamos presenciar isso. A salvação, a força, o reino de Deus e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derribado. Toda injustiça, tudo que foi praticado contra a igreja ficará claro e Deus nos trará em vitória. Então, eu deixo para a nossa meditação essa âncora da alma, que é a esperança,
o autor de Hebreus deixa isso para nós. Olha, se agarra, coloca a âncora, firma o teu barco nessa âncora. Hebreus 6, 18 e 19 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos... vou repetir, meus irmãos, é impossível que Deus minta, é impossível que Deus minta. Tenhamos firme a consolação nos os quais pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você possa ser vitorioso. Guarde esta âncora no seu coração. Paulo falou lá em 1 Coríntios 13 e 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Não perca, Senhor, meu irmão, minha irmã, a esperança. Coloque como âncora do seu barco e aguarde a salvação que vem do Senhor. Amém?